Olá, meus amigos do Estratégia, vamos iniciar agora um simulado de Direito Processual do Trabalho do CESP-UNB. O que eu fiz aqui? Reuni 10 questões para esse simulado sobre competência da Justiça do Trabalho. Então, reuni 10 questões que já foram cobradas pelo CESP-UNB em concursos de TRT para nós testarmos, verificarmos alguns pontos mais cobrados por essa importante banca de concurso. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Todas elas, só para deixar claro, nesse simulado, todas as 10 tratam de competência da Justiça do Trabalho. E falando em competência da Justiça do Trabalho, para os concursos você tem que ler, você tem que conhecer o artigo 114 da Constituição Federal, que trata da competência material, que traz ali quais são as ações que podem ser levadas ao Poder Judiciário Trabalhista. Nossa primeira questão aqui diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical, em que sejam parte sindicatos e trabalhadores e sindicatos e empregadores. Então percebam que o nosso tema aqui é representação sindical. E vejam que as ações aqui, o CESP está afirmando que elas podem ser ajuizadas entre sindicatos e trabalhadores e sindicatos e empregadores. Essa daqui é uma questão muito comum cobrada pelo CESP. Vejam que a resposta dela está no artigo 114, está aqui no artigo 114, inciso 3º da Constituição Federal. Vejam que o tema representação sindical é um tema tipicamente trabalhista. E a Emenda 45 de 2004 trouxe para a Justiça do Trabalho todos esses temas trabalhistas. Pouco importa se a ação é ajuizada entre sindicatos brigando ali para discutir quem tem poder para representar a categoria. Tanto faz se essas ações são entre empregados e empregadores, entre sindicatos e trabalhadores, sindicatos e empregadores. Pouco importa quem são as partes dessa ação. Se o tema é representação sindical, pode dizer claramente que a competência é da Justiça do Trabalho. Então essa assertiva, ela está certa nos termos do artigo 114, inciso 3º. Isso daqui muito cai nas provas do CESP. Partindo para a nossa segunda questão aqui. Compete ao TRT processar e julgar ação rescisória de decisão proferida pelo próprio TRT, devendo-se seguir o rito procedimental previsto no processo civil, exceto quanto ao depósito prévio, que no processo do trabalho é de 15% sobre o valor da causa. Vamos por partes aqui. Vamos analisar a primeira parte, sobre a competência. Compete ao TRT processar e julgar a rescisória de decisão proferida pelo próprio TRT. Até aqui está correto. Até aqui a informação bate com o que nós estudamos em processo do trabalho. Vejam que, se a decisão que transitou em julgado é do TRT, cabe ao próprio TRT o julgamento da ação rescisória. Se a decisão transitou em julgado no TST, cabe ao próprio TST o julgamento da ação rescisória. Então a primeira informação está correta. Continuando, devendo-se seguir o rito procedimental previsto no processo civil, exceto quanto ao depósito prévio, que no processo do trabalho é de 15% sobre o valor da causa. Aqui eu já tenho erro. Vejam que no artigo 836 da CLT, o legislador fixou o depósito prévio de 20%.
No CPC, esse depósito prévio é de 5%, no processo do trabalho é de 20%. Então aqui está o erro. Logo, a assertiva ela está errada. Ela começou certa quando tratava da competência da Justiça do Trabalho, do TRT, mas errou ao trazer informação sobre o depósito prévio. Seguindo aqui na nossa análise, vamos para a terceira questão sobre competência do CESP-UNB. Conforme entendimento do Supremo, a Justiça do Trabalho passou a ser competente para todas as causas envolvendo relação de trabalho, exceto quando envolvidos servidor público federal e a União. Cuidado com essa questão aqui. Essa questão tem uma pegadinha. Primeiro, o Supremo, na ação declaratória 3395, na ação direta 33956, excluiu da apreciação da Justiça do Trabalho os servidores estatutários. Então, o Supremo excluiu os estatutários. Então, a União tem servidores estatutários e pode ter ali os seletistas. Vejam que o servidor público federal, se ele for estatutário, ele está fora, ele está excluído da Justiça do Trabalho. Os estatutários foram excluídos, mas os seletistas não. Então vejam que eu posso ter o ajuizamento aqui por seletista na Justiça do Trabalho. Então vejam que a Justiça do Trabalho, essa afirmação de que ela seria competente para todas as relações de trabalho, exceto quando envolvidos servidor público federal e a União, foi considerada errada. A assertiva foi considerada errada pelo próprio CESP, uma vez que servidor público seletista, a competência é da Justiça do Trabalho. Então veja que o CESP considerou errada essa assertiva por entender que os seletistas continuam na Justiça do Trabalho. Não foram excluídos aqui pelo Supremo. Cuidado, porque é muito comum o CESP tratar de servidor estatutário, incluir aqui nas questões sobre competência da Justiça do Trabalho o estatutário. Se você leu ali em uma questão estatutário, tome atenção, levante as orelhas ali, por quê? Tem alguma coisa de errado. Estatutário não é competência da Justiça do Trabalho. Tomem cuidado com esse ponto. Seguindo aqui para a nossa quarta questão. Conflito de competência, tema importante. Então, os conflitos de competência envolvendo juiz de direito investido de jurisdição trabalhista e juiz do trabalho no âmbito da mesma região da Justiça do Trabalho compete ao Superior Tribunal de Justiça. Então, conflitos de competência envolvendo juiz de direito investido de jurisdição trabalhista e juiz do trabalho no âmbito da mesma região compete ao STJ. Isso daqui está errado e vamos ver o porquê. Primeiro ponto, o juiz de direito pode ser investido de jurisdição trabalhista? Pode. O artigo 112 da Constituição Federal, que rotineiramente é utilizado aqui pelo CESP, muitas vezes mesmo, diz que pode ser atribuída a jurisdição trabalhista ao juiz de direito, de forma excepcional, sendo que, se atribuída essa jurisdição trabalhista, nos processos trabalhistas dirigidos a ele, ele será considerado para todos os efeitos, inclusive para conflito de competência, como um juiz do trabalho. Então, dizer que o juiz de direito é investido de jurisdição trabalhista é dizer que ele se assemelha a um juiz do trabalho. Então, vejam,
eu teria aqui, na verdade, como se fosse conflito de competência entre duas varas do trabalho. Esse aqui o juiz do trabalho e esse daqui o juiz de direito investido de jurisdição trabalhista. É como se eu tivesse aqui duas varas do trabalho em conflito. E aí percebam, duas varas em conflito no âmbito da mesma região, ou seja, vinculados ao mesmo TRT. Quando eu tenho conflito de competência entre duas varas do trabalho, ou nesse caso, entre uma vara do trabalho e um juiz de direito investido de jurisdição trabalhista, e os dois estão no âmbito aqui da mesma região, ou seja, vinculados ao mesmo TRT, compete a esse TRT, não compete a STJ nada, compete ao próprio TRT. Então, cuidado com essa informação aqui. E cuidado, sobretudo, com o artigo 112 da Constituição Federal. Comentando questões de concurso, vendo questões de concursos passados, nós percebemos que todas as bancas cobram muito esse dispositivo e o CESP e o UNB não é diferente. Partindo aqui agora para o nossa questão número 5. Os crimes contra a organização do trabalho devem ser julgados por juiz federal. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui. Então, os crimes contra a organização do trabalho devem ser julgados por juiz federal. Vejam o seguinte: crime contra a organização do trabalho é competência da Justiça Federal. Artigo 109 da Constituição Federal, Justiça Comum Federal. Tomem cuidado porque essa afirmativa está correta, mas muitas afirmativas, muitas assertivas do CESP trazem a competência como sendo da Justiça do Trabalho. Então, várias assertivas afirmam que a Justiça do Trabalho teria competência em matéria criminal. E percebam o seguinte, o Supremo já decidiu que Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Então, Justiça do Trabalho não possui competência criminal para praticamente nada. Nenhum crime será apurado perante a Justiça do Trabalho. Por que esse questionamento? Pelo seguinte, com a emenda 45 de 2004, falou-se na expansão da competência material. E essa expansão começou a tomar alguns contornos aqui, assim errados. Alguns começaram a dizer que a Justiça do Trabalho teria competência para tudo envolvendo relação de trabalho, inclusive crimes. Então, alguns chegaram ao absurdo de dizer que se houvesse algum homicídio dentro da empresa envolvendo colegas de trabalho por problemas inerentes à relação de trabalho, a competência seria trabalhista. Claro que não. Competência da Justiça do Trabalho não abarca questão criminal. Justiça do Trabalho pode levar isso tranquilamente para a sua prova. Justiça do Trabalho não possui competência criminal. A competência, no caso de crime contra a organização do trabalho, é da Justiça Federal, Comum Federal. Partindo aqui para a nossa questão 6. Os processos de indenização pelo empregador por dano moral ou patrimonial decorrentes de acidente de trabalho já sentenciados antes do advento da emenda constitucional mencionada, devem ser deslocados para a Justiça do Trabalho em razão da nova competência. O que acontece? Essa emenda constitucional mencionada aqui é a emenda 45, a emenda 45 de 2004. Essa emenda 45 de 2004, em relação ao acidente de trabalho, gerou a súmula vinculante
súmula vinculante número 22 do Supremo. Então vejam que tema competência em acidente de trabalho é sempre importante para as nossas provas em decorrência dessa súmula vinculante 22 do Supremo. Percebam que com a emenda 45, as ações movidas pelo empregado em face do empregador sobre acidente de trabalho passaram a ser da competência da Justiça do Trabalho, mas antes eram da Justiça Comum Estadual. Então, quando da entrada em vigor da emenda 45 de 2004, nós tínhamos ações sobre o tema na Justiça Estadual. E aí surgiu a dúvida sobre o que fazer com essas ações que tramitavam na Justiça Estadual. Será que eu remeto todas para a Justiça do Trabalho ou remeto apenas algumas? A súmula vinculante 22 diz que nós vamos remeter apenas algumas. Nós vamos remeter para a Justiça do Trabalho apenas aquelas que não tinham sentença na data da entrada em vigor da emenda 45. Ou seja, quando da entrada em vigor da emenda 45, se já havia sentença, se o processo já havia sido sentenciado pela Justiça Estadual, lá ficaria o processo. Se não tivesse ainda sentença, essa ação seria remetida para a Justiça do Trabalho. Então, relendo aqui, ó, ele está falando que as ações já sentenciadas devem ser deslocadas para a Justiça do Trabalho, o que está totalmente errado. O entendimento do Supremo na súmula vinculante é exatamente oposto. A súmula vinculante diz: se já tiver sentenciada, não desloca, continua na Justiça Estadual. Se não estiver sentenciado, traz para a Justiça do Trabalho. Então tomem cuidado com os termos aqui, mas a resposta ela é simples. Basta ler a súmula vinculante 22 do Supremo. Seguindo aqui para a nossa questão 7, vamos lá. Os TRTs são competentes para processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos dos juízes do trabalho na respectiva jurisdição, assim como as ações rescisórias contra as sentenças que forem por estes proferidas ou contra os acórdãos oriundos do próprio tribunal. Então vamos com calma aqui, porque nós temos 3 informações importantes. Nós temos que primeiro analisar a competência dos TRTs para mandado de segurança contra ato de juiz do trabalho. Então, primeira situação, ó, vamos utilizar um exemplo comum hoje. Alguns juízes do trabalho estão proferindo decisão determinando a penhora de salários. Então, tive uma decisão aqui pelo juiz do trabalho determinando a penhora do meu salário. Vocês sabem que existe uma OJ 153 da SDI 2 do TST falando que salário não pode ser penhorado em nenhum percentual. Mas alguns juízes entendem a possibilidade de penhorar percentual, desde que razoável. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Houve a penhora do salário. Diante dessa penhora do salário, vou impetrar mandado de segurança, que é o primeiro ponto da nossa questão. Vou impetrar o mandado de segurança perante quem? TRT. Vejam que, se o ato impugnado é do juiz do trabalho, a competência para o mandado de segurança é do TRT. Então percebam que a primeira parte é verdadeira. Os TRTs realmente são competentes para os mandados de segurança quando eles são impetrados contra ato do juiz do trabalho. Perfeito. Vamos agora para o segundo ponto. Para as ações rescisórias contra as sentenças que forem por estes proferidas. Então vamos aqui para a segunda situação. Então a ideia agora é a seguinte: juiz do trabalho proferiu sentença. Essa sentença transitou em julgado. Quero ajuizar uma ação rescisória. Existe ação rescisória em primeiro grau de jurisdição? Não. A ação rescisória é sempre de competência de um tribunal. Então percebam,
O órgão de hierarquia superior para receber a ação rescisória vai ser o TRT. Então, quando eu tenho aqui sentença que transitou em julgado, decisão que transitou em julgado na vara do trabalho, a competência para a rescisória é do TRT. Então, a rescisória será, nessa hipótese, uma ação de competência originária do TRT. Então, com base nisso, a nossa segunda parte da questão também está correta. Cabe ao TRT, a competência do TRT, julgar a ação rescisória contra a sentença que foi proferida pelo juiz do trabalho. Perfeito. Agora vamos ver o último ponto aqui. Estamos falando agora de competência do TRT para rescisória contra acórdão oriundo do próprio TRT. Percebam o seguinte: se a decisão objeto da rescisória é do TRT, a rescisória cabe ao próprio TRT. Se a decisão objeto da rescisória é do TST, cabe ao próprio TST a rescisória. Por quê? Existe uma regra importante que diz que todo tribunal tem competência para processar e julgar a ação rescisória dos seus próprios julgados. Então, se o julgado que transitou em julgado a decisão, melhor dizendo, que transitou em julgado é do TRT, cabe ao próprio TRT o julgamento da rescisória. Se a decisão que transitou em julgado é do TST, cabe ao próprio TST o julgamento da rescisória. Então, essa última informação do CESP aqui também está verdadeira. Logo, a resposta está correta. Uma questão um pouco mais trabalhosa, porque nós tínhamos aqui 3 situações distintas a serem analisadas, mas chegamos à conclusão que as 3 informações estão absolutamente corretas. Partindo agora para a nossa questão 8. Vai falar sobre exercício do direito de greve. Então, as ações que envolvam o exercício do direito de greve devem ser julgadas na Justiça do Trabalho. Artigo 114, inciso 2º da Constituição Federal. Se a discussão é em relação ao exercício do direito de greve, realmente a competência é da Justiça do Trabalho. E pode ser uma ação individual, pode ser uma ação coletiva, pode ser uma ação cautelar, pouco importa. Se eu estou tratando do exercício do direito de greve, que é uma matéria trabalhista, a competência é da Justiça do Trabalho. Pode ser, como eu disse, ação individual, pode ser ação coletiva, pode ser ação possessória, ação de indenização, a ação que for. A competência nos termos do inciso 2º do artigo 114 é da Justiça do Trabalho. Só que olha o que acontece. Greve pode se dar por trabalhadores da iniciativa privada, pode se dar por servidores públicos, e aqui nós teremos que lembrar mais uma vez dos estatutários. Os servidores estatutários podem realizar greve. Inclusive o Supremo já afirmou, vocês sabem, que a greve do estatutário, até que não venha a ser criada a lei específica, será feita nos termos da Lei 7783 de 89. Mas vejam, greve de servidor estatutário não é da competência da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho não tem competência para nada sobre estatutário. Então, greve de estatutário não é competência da Justiça do Trabalho. Greve de servidor seletista é competência nossa. Greve de servidor da iniciativa privada é competência nossa. Além disso, vou colocar aqui para vocês súmula vinculante 23 do Supremo. Essa súmula vinculante 23 do Supremo vai falar de ações possessórias. Ações possessórias ligadas ao exercício do direito de greve são
são da competência da Justiça do Trabalho. Se a ação possessória estiver relacionada ao exercício do direito de greve, a súmula vinculante 23 diz ser da competência da Justiça do Trabalho. Partindo aqui para a questão 9. Competem aos tribunais do trabalho processar e julgar os dissídios coletivos apenas quando os trabalhadores estiverem em greve. Cuidado pelo seguinte, dissídio coletivo, nós não temos apenas o dissídio coletivo de greve, nós temos o dissídio coletivo de natureza econômica, nós temos o dissídio coletivo de natureza jurídica e nós temos o de greve também denominado misto. Competem aos tribunais do trabalho o julgamento de todas as espécies de conflito. Então vejam, não cabe aqui aos TRTs apenas o julgamento do dissídio de greve, não. Cabe aos tribunais o julgamento de todos os dissídios. Cuidado pelo seguinte, dissídio coletivo é sempre de competência de tribunal. Nós não teremos nunca dissídio coletivo da competência da vara do trabalho. Tomem cuidado, ou será TRT ou será TST. Mas nós não vamos falar aqui que a competência é dos tribunais apenas em greve. Não, dissídio de natureza econômica, dissídio de natureza jurídica também. E aí, partindo para a nossa 10ª e última questão desse simulado. Inexiste possibilidade de juízes de direito atuarem na área trabalhista, considerando ser a Justiça do Trabalho especializada. Então, inexiste possibilidade de juízes de direito atuarem na área trabalhista. Mais uma vez aqui, nós percebemos o CESP cobrando o artigo 112 da Constituição Federal, que diz que a lei pode atribuir jurisdição trabalhista aos juízes de direito. Então a afirmativa do CESP está totalmente errada porque viola o artigo 112. Existe sim, claro que existe possibilidade dos juízes de direito atuarem na área trabalhista. Eles podem ter jurisdição trabalhista se a lei assim determinar. Redação lá do artigo 112 da Constituição Federal. E com isso nós terminamos esse simulado de 10 questões do CESP, UNB, sobre competência da Justiça do Trabalho. Até o próximo simulado.